Se eu faltar alguma coisa, você me informa, tá? Você pode, Não, se pode, falta, não se vai por faltar, acaso. não. Meus Tem irmãos, muito, pode falar, Leandro. lógico. Não tem Então, muita coisa para apresentar, não. então lá, meus irmãos, não, é aquela questão, que isso aí não tem argumentação. Meus irmãos, hoje nós damos nossa segunda aula de teologia. Como foi conversado na aula anterior, a primeira aula foi a introdução à escatologia, e hoje nós teremos, nas duas próximas aulas, duas defesas. O pastor presbítero Leandro Ferreira vai nos apresentar o tribulacionismo, e o pastor Cleiton de Souza vai nos apresentar o pós-tribulacionismo. Nosso irmão, além de ser um amigo de muita época, e isso já é um ponto muito grande, porque para me aturar esse tempo todo, merece um grau de santidade elevado. É casado com a nossa irmã Carol, pai de duas crianças maravilhosas. Servimos juntos como diácono, hoje ele é presbítero da igreja, formado no básico de teologia. Terminou o bacharel, Leandro? Não, estou terminando. Está em curso ainda. Em curso, bacharel de teologia, é formado em pedagogia, eu acho que ele tem umas pós aí, que eu não vou lembrar, serve na igreja na parte do ensino, da pregação e cuidando da família, certo? Ok? Tem um trabalho maravilhoso de encontro de casais na região que ele cuida. Esqueci de alguma coisa, pastor? Não, pastor. Então, nesse momento nós vamos orar. E aí, irmãos, nosso irmão vai expor e aí ele vai definir a dinâmica dele, se a gente pergunta durante ou depois das apresentações. Amém? Aí, eu vou cobrar aqui, porque vai ficar gravado um dia. Deus vai me dar a graça. Nós teremos a honra de um dia ele visitar a humilde redenção em graça e trazer uma palavra de consolação ao coração dos santos. Só tem 4 anos que eu espero esse dia. Estou em dívida. Amém. Vamos orar aqui, irmãos, em nome de Jesus Cristo, para a gente poder começar. Pai eterno, nós te damos glória, Senhor, meu Deus, por esse momento. Te damos graça, meu Deus amado Senhor, pela vida de cada um dos alunos. Te damos graça, meu Pai, pela vida do teu servo, que dedicou esse tempo para nos ensinar a tua palavra. Pai amado Senhor, mais do que conhecimento vão, nós queremos, meu Pai amado, crescer em conhecimento do teu santo livro, para melhor servirmos, meu Pai, a tua casa, o teu santo povo. Pai, nos direcione em tudo e nos faça afirmar cada vez mais a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Pastor Leandro, vou fechar aqui e é com o Senhor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A saudação assembleiana. Estou assembleiano por mim, irmãos. Perdão, é o jargão assembleiano, a maneira de cumprimentar é sempre a mesma. Acho que sempre nunca deixa. Então, conforme o Lucas apresentou aí, muito bem apresentado. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Quero saber se o áudio está chegando bem aí para todo mundo. Manda aí nos comentários. Alto e claro. Aqui tá beleza. Ok. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Talvez, eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu imaginava estar dando aula para uma turma tão seleta. Deus abençoe a todos vocês. E conforme o Lucas já falou, o pastor Lucas já falou, nós vamos falar sobre pré-tribulacionismo, sobre a doutrina pré-tribulacionista, que está dentro da declaração de fé das igrejas da Assembleia de Deus, que é o que eu acredito, que é o que eu defendo, e vou explicar, né, com algumas lógicas aqui, com algumas interpretações lógicas, com algumas interpretações bíblicas, porque eu acredito nessa doutrina. Lucas pediu para que não atacasse, digamos assim, vamos usar esse termo, para não atacar outras doutrinas, né? Mas muitas pessoas, elas vêm nos combater, né? Elas combatem algumas doutrinas atacando outras, né? E
Eu não acredito dessa forma. Eu creio que cada um defende o seu e usa seus melhores argumentos e deixa o ataque de lado, principalmente se tratando de doutrinas bíblicas, e pregue a palavra, e eu creio que a palavra da verdade ela vai convencer os corações. Afinal, é assim que a palavra do Senhor diz, assim que a Bíblia nos ensina. Então, as pessoas que não acreditam no pré-tribulacionismo, elas falam, né, argumentam que não há arrebatamento, não há essa palavra arrebatamento na Bíblia Sagrada. Bem como também, tomando como exemplo, por exemplo, os unicistas, eles defendem o unicismo, afirmando que não há a palavra trindade na Bíblia Sagrada, mas também não há a palavra unicismo. Então, assim, são os argumentos deles, combatem eles mesmos, mas, assim, a palavra arrebatamento, de fato, ela não existe, ela não está escrita na Bíblia Sagrada, mas nós vemos ela na doutrina. A doutrina do arrebatamento, a doutrina pré-tribulacionista, ela está contida na palavra de Deus. Eu fiz aqui algumas anotações, as quais vão nortear a minha aula de hoje. E eu quero aqui trazer argumentos que eu acredito que sejam sólidos para a nossa doutrina. Só lembrando, deixando claro uma coisa, é o seguinte, que as pessoas que divergem do pré-tribulacionismo, que são o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista, elas não são seitas, não são hereges, elas, Lucas colocou, divergem, né? São divergentes, uma crença divergente, não é seita, não é heresia, é apenas maneira de crer, de interpretar. E essa maneira diferente de interpretar a palavra de Deus, ela abre o espaço para o debate, né? Ela permite o debate, mas não é nenhum nem outro é seita, nenhum nem outro é heresia, é apenas uma maneira diferente de interpretar a palavra do Senhor. Lucas, você falar alguma coisa aí? Pastor, só um comentário. Normalmente, quando as pessoas estão expondo no curso, eu vou digitando o resumo do que elas estão falando. Então, o que for subindo aqui, normalmente é o que o senhor já está dizendo, tá? Eu não estou acrescentando, viu? É Entendi. só para ficar registrado no texto, né? Na hora que a gente for salvar o texto, ficar registrado, que é uma maneira de acompanhar também. Entendi. Achei que eu tinha dito errado. Não, correu 100%. Achei que eu tinha falado errado. Mas tudo bem. Conforme eu havia falado, só um minutinho, irmãos. Conforme eu havia falado, ela permite essa maneira diferente de interpretar a Bíblia, ela permite o debate, diferente de quando algumas pessoas, melhor dizendo, elas divergem de doutrinas fundamentais. Na nossa percepção, por exemplo, a Trindade é uma doutrina fundamental. Então, a pessoa que diverge disso, ela sim, assim por nós, nós que eu digo, a Igreja Assembleia de Deus, são considerados hereges, né? São pessoas que negam a doutrina fundamental da palavra de Deus. Então, continuando, em regra, todo pré-tribulacionista, ele também é dispensacionalista. Eles creem em períodos da relação de Deus com o homem de maneira períodos bem divididos, digamos assim, divididos por fatos, por eventos específicos, que marcam a dispensação, marcam uma e outra dispensação, final de uma e início de outra. Vocês vão ver isso em outra aula, assim, acredito. E a atual dispensação em que nós encontramos a dispensação da graça, né, na nossa percepção, eu não
assim, a declaração de fé de todos os alunos. Eu não sei qual a declaração de fé de todos os alunos. Então, assim, a visão pré-tribulacionista, na visão dos que creem no pré-tribulacionismo, nós estamos na graça, na dispensação da graça, que será findada por um evento específico no final da grande tribulação, onde iniciará uma nova dispensação, que é o milênio. Mas por que no final da grande tribulação? Porque também, durante o período da grande tribulação, nós cremos que haverá salvação, por isso a graça ainda será manifestada. Então, em regra, todo pré-tribulacionista, ele também é dispensacionalista. Ele é dispensacionalista, ok? Irmãos, e há alguns textos, os irmãos que divergem da nossa declaração de fé, elas falam que não há texto que comprova o que nós estamos falando, o que nós falamos. Mas há sim, a mensagem ela está contida em alguns textos. Eu posso citar, por exemplo, aqui que o próprio Cristo, em João capítulo 14, versículo 1 ao 6, ele fala, Jesus Cristo fala que vai preparar um lugar. Ele vai preparar um lugar. Ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Pois na casa de meu pai, ele, no texto ali, decorrendo do texto, ele fala que vai preparar o lugar. Eu posso abrir a palavra aqui para nós lermos e acompanhar. Só um minutinho. Quem puder ler também aí, abrir a sua Bíblia. João capítulo 14, de maneira que não tome muito tempo nosso, mas como é o texto inicial, é necessário que nós façamos menção dele na sua literalidade. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui Jesus está falando de uma vinda, onde ele vem buscar o povo para uma morada no céu. A maneira divergente de crer na escatologia, que é o mídio pós, não se encaixa muito bem neste texto, porque algumas, inclusive, entendem, né, que fazer algo que o pastor Lucas pediu para não fazer, mas infelizmente eu vou ter que fazer. Alguns entendem como um bate-volta, né? Veio, buscou, tal, subiu e desceu novamente. Qual seria a finalidade de preparar moradas? De preparar morada, se seria um bate-volta. Se seria, Jesus buscou, foi no céu, voltou. Está falando de morada, falando de um lugar de permanência temporária e futuramente permanência longínqua. Por quê? Logo após a grande tribulação, que é o período de 7 anos, nós vamos falar daqui a pouco, logo após a grande tribulação, inicia-se o milênio. E o milênio é o governo terreno de Jesus Cristo. Por isso que esse texto de João 14, ele casa com a ideia de um período de estadia da igreja de Cristo nos céus. Então, vou só aumentar minha câmera aqui minha tela para que eu possa ver. Esse período de João 14, descrito aqui em João 14, esse texto, ele fala então de um período onde a igreja estaria nos céus em um lugar preparado pelo próprio Deus. E fala que ele virá buscar, né? Ele virá tirar. Nós vemos também em Atos, quando Jesus Cristo ele é assunto aos céus, ali ele sobe, visto por um seleto grupo de pessoas, os discípulos e outros da igreja primitiva, e os anjos que ali aparecem, diz: varões galileus,
Porque olhais para cima, esse Cristo, esse mesmo, né, faz questão de dizer que é o mesmo Cristo, corpo glorificado, ou seja, é o mesmo, voltará novamente da mesma maneira que os vistes. Então, da mesma maneira que os discípulos, a igreja primitiva, viu Jesus sendo escondido nas nuvens, pelas nuvens, esse mesmo Cristo voltará também e se tornará visível nas nuvens para buscar a sua igreja. O texto, que é um texto bastante taxativo, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 16. Eu quero que os alunos também, que puderem, leia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 16. E diz: porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui nós vemos que a igreja, que o povo, né, aquele é para a igreja de Tessalônica, que o apóstolo Paulo se dirige, fala que esta igreja será arrebatada. Logo o quê? Logo após a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Mas e aqueles que morreram antes da vinda de Jesus, antes do derramamento de sangue? Eles foram salvos preteritamente pelo sacrifício futuro de Jesus Cristo. Porque desde o Éden já havia uma promessa, desde o Éden já havia uma promessa de que do ventre da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e este um venceria Satanás, né? E este um remiria o homem, ligaria o homem novamente com Deus. Então eles foram salvos preteritamente através do sacrifício futuro de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, todos aqueles que morreram em Deus, todos aqueles que morreram fazendo a vontade de Deus, esses estão descansando no Senhor e eles ressuscitarão logo instantes antes, assim podemos dizer, do arrebatamento, do soar da última trombeta, e encontrarão com Cristo, todos esses encontrarão com Cristo nos ares, e onde estaremos para sempre com o Senhor, né? Sobre perguntas, que hora que a aula acaba, Lucas? A que hora que a aula acaba, finaliza? A gente começou 9h15, normalmente é 1 hora. Aí você pode administrar nessa 1 hora e passar um pouquinho também, os crentes aqui é empolgado. Então, teve aula que já foi até às 11, mas vai de acordo com a disponibilidade do senhor. Tá bom, então eu vou dar aula até às 10 horas e vou reservar 15 minutos para as perguntas, pode ser? Então vamos reservar 15 minutos. Excelente. Beleza. De 15 a 10 minutos para as perguntas. Então, é o texto, um dos textos mais claros que nós temos acerca do arrebatamento da igreja pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos confundir segunda vinda de Cristo, nós não podemos confundir segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. A segunda vinda de Cristo, que é também dos argumentos dos nossos irmãos dos nossos irmãos mid e pós-tribulacionistas, é que eles então falam que então serão 3 vindas,
Ah, então será uma vinda que durará 7 anos? Como que é isso? É a segunda vinda que, na verdade, ao invés de ser mais uma, será mais duas? Não. É uma segunda vinda de Jesus Cristo, dividida em 2 eventos, em 2 fases. E nós podemos facilmente sustentar essa vinda que iniciará no primeiro ano e terminará no 7º ano, entendendo que a primeira vinda de Jesus Cristo durou 33 anos. Então a segunda vinda pode muito bem, as suas fases se darem no período de 7 anos, e enquanto a isso não há nenhum problema. Então, quando fala-se segunda vinda de Jesus, está falando de um termo, segunda vinda é um termo que abarca vários eventos, que abarca vários eventos que constituem a segunda vinda de Jesus. E aí vem arrebatamento, vem a primeira ressurreição, vemos também a manifestação do anticristo, vemos 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação de fato, vemos o triunfo de Cristo, vemos o mundo se voltar contra Israel e declarar guerra a Israel. Nós vemos Cristo descendo no Monte das Oliveiras e livrando Israel de seus inimigos. Então, a segunda vinda de Cristo, ela abarca todos esses eventos. E para entender também escatologia, nós devemos analisar o livro de Apocalipse, fala-se sobre eventos futuros, porque quando nós falamos de escatologia, nós lembramos da doutrina das últimas coisas, né, que significa a doutrina das últimas coisas, que está contida majoritariamente no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, ele, por algumas pessoas, ele é interpretado como pelos preteristas, eles são interpretados como um livro de eventos que já passaram. E aí cita alguns imperadores romanos, alguns anos ali da igreja primitiva, para dizer que o livro de Apocalipse, ele já passou. Mas nós, enquanto estudiosos da palavra de Deus, devemos entender que a nossa interpretação, ela é que no livro de Apocalipse nós devemos interpretá-lo sendo o primeiro capítulo como algo de fato que já passou, até porque quando Jesus Cristo revela a João, ele determina que João escreva as coisas que passaram, as que estão acontecendo, né, as atuais, e as que hão de vir. E quais são esses capítulos que determinam cada coisa? Primeiro capítulo, João escreve das coisas que já passaram. No segundo e terceiro capítulo, das coisas presentes, coisas atuais naquele período de João, e a partir do capítulo 4 de Apocalipse, que é de fato a escatologia, as coisas que ainda hão de acontecer. E nessas coisas que hão de acontecer, contém-se o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, e aqui há algumas razões para que nós possamos crer que, de fato, o arrebatamento da igreja será pré-tribulacional. Nós já falamos do João capítulo 14, que é uma maneira de expor que o próprio Jesus Cristo disse, né, que viria buscar o seu povo, né, que Jesus Cristo viria buscar o seu povo através do soar da última trombeta. E essa vinda é diferente da manifestação gloriosa de Jesus, que são outro evento. Mas, assim, dentro dessa vinda de Jesus, existem alguns fatores. Primeiro, é uma vinda que será secreta. Secreta para quem? Para o mundo, né? Eu não sei se os irmãos já assistiram aquele filme chamado Deixados para Trás. Nós, pré-tribulacionistas, nós cremos que a vinda de Cristo se dará daquela maneira, né? A vinda de Cristo, ela se dará daquela maneira, secreta para o mundo e notada pela igreja, notada tão somente pela igreja.
ela se dará através de um arrebatamento, de uma retirada secreta, de um êxodo do povo, e aqui nós vemos se repetindo o êxodo, né? Esse êxodo da igreja do mundo é tipificado lá no livro de Êxodo, quando há o êxodo do povo de Israel saindo do Egito através de eventos naturais que Deus manda para o Egito, para libertar o povo, né, para permitir o êxodo, para permitir o que é a retirada do povo de Deus dentro de outro povo. E aqui eu quero fazer um parênteses, né, que é uma interpretação minha, sobre as pragas do Egito e os princípios das dores, uma analogia sobre esses dois fatos. E as pragas do Egito, naquele momento, se deram para que o Egito deixasse o povo de Israel para então, para que esse povo viesse para uma terra prometida, para que esse povo tomasse posse de uma terra prometida. Veja bem, as pragas serviram para o Egito soltar Israel, libertar Israel, para Israel prosseguir para o plano divino. A minha interpretação é de que os princípios da dor, que são os eventos catastróficos, doenças, eventos naturais, tsunamis, terremotos, maremotos, furacões, guerras, esses eventos, eles agem com o mesmo intuito, é que o povo cumpra o propósito de Deus, nesse caso a igreja, ela cumpra o propósito de Deus, mas não que o mundo deixe a igreja, mas para que a igreja, para aquele povo que quer morar no céu, ela se desprenda de fato, né? Ela queira cada vez mais se desprender do mundo para cumprir o propósito de Deus. Então, a analogia é um parênteses que eu abro aqui para falar sobre isso. Então, será um arrebatamento que se dará de maneira secreta, invisível aos olhos do mundo, visível para a igreja. E eu creio, nós cremos que essa trombeta que irá soar, ela será de maneira literal, soará sim um grande som, um grande alarido, e esse som, ele será percebido, nós cremos que este som será percebido por todo o mundo, por todas as pessoas. E assim, a exemplo de como aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo no caminho de Emaús, onde as pessoas que estavam com Paulo ouviu um barulho, mas não sabiam de que se tratava, assim também o mundo ouvirá um grande barulho, mas não saberá do que se tratar até se dar conta de que os crentes em Cristo Jesus foram retirados do mundo, né? Conforme se estudar as características das pessoas que sumirem, perceberão essa característica em comum de que é professar a fé em Jesus Cristo, e essa característica comum de todos os que sumiram fará com que o mundo saiba que, de fato, Jesus Cristo veio buscar a sua igreja. Amém? Até aqui, irmãos, está compreensivo? Alguma dúvida para que eu sane agora sobre o que já falei, sobre o que já foi dito? Moeno, Samuel, Vinícius, irmã Maria Odete, o professor é novo para a senhora, né, irmã Maria Odete? Desconhecido. Kézia, tá tranquilo? Ô, Glória. Amém? Então vamos lá. Quer falar, Lucas? Tranquilo, pastor? Segue o fluxo. Então, irmãos, continuando sobre o pré-tribulacionismo. Algumas pessoas que debatem contra, só lembrando, irmãos, nós não somos inimigos. Pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós não são inimigos, apenas interpretam textos bíblicos de maneira diferente, e estes textos não influenciam na salvação, não são determinantes para a salvação. Nessa certa feita, eu ouvi um pastor dizendo, ele se dizia pós-tribulacionista. Ele fala, palavras dele, eu sou pós-tribulacionista, mas me preparo
para um arrebatamento, caso eu esteja errado. Então, nós devemos ter consciência disso. Mas eu creio, né, eu vou elencar aqui mais alguns textos que eu acredito que confirmam o pré-tribulacionismo. Então, as pessoas que debatem contra o pré-tribulacionismo, elas confundem duas ressurreições. A primeira está em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a seguir. Essa primeira ressurreição, irmãos, nesta primeira ressurreição, Jesus estará nos ares. Essa ressurreição será daqueles que morreram em Cristo, dos mortos em Cristo. E a segunda ressurreição, né, que os outros irmãos confundem, está em Apocalipse capítulo 20. Nesta segunda ressurreição, Jesus Cristo está na terra, com os pés na terra, e essa ressurreição será para juízo. Irmãos, dentro do tempo que nós temos, eu vou adiantar só alguns fatos aqui. Então, nós cremos que a igreja será retirada de maneira secreta. Logo após a retirada da igreja, inicia-se na terra o período que nós chamamos a Grande Tribulação, com duração de 7 anos, conhecido também, são muitas informações, irmãos, conhecido também como a 70ª, a semana de número 70 de Daniel, a 70ª semana, né, que são semanas de anos, que iniciará o governo do anticristo. Neste momento, enquanto o mundo viver aqui o governo do anticristo, viver a grande tribulação, nós cremos que estaremos nos céus participando, primeiramente, do tribunal de Cristo, que é diferente do grande trono branco. Nós estaremos Apocalipse 20 anos. Apocalipse capítulo 20, a ressurreição de capítulo 20. Quando o mundo estiver na grande tribulação, a igreja estará nos céus, né, que passará primeiramente pelo tribunal de Cristo, onde seremos galardoados de acordo com as nossas obras e participaremos em seguida das bodas do Cordeiro, onde nós participaremos das bodas dos Cordeiros, que é a grande ceia. Bem? Logo após, enquanto a igreja estiver lá, 3 anos e meio, durante 3 anos e meio, o mundo passará por uma falsa paz. Nos próximos 3 anos e meio, passará por uma grande tribulação. Nessa grande tribulação, haverá aqueles que rejeitarão a marca da besta. E Apocalipse, me falha aqui a memória agora, eu não anotei, mas Apocalipse fala que esses que rejeitarão, né, a marca da besta, que eles alcançarão, que são os mártires da grande tribulação. E haverá, sim, né, os mártires e os salvos da grande tribulação. E esses que João viu, né, que são os mártires e os salvos na grande tribulação, é diferente da igreja, porque a igreja estará nos céus, representada também através dos 24 anciãos. Então, acho que eu acabei fazendo uma confusão aqui. Mas, então, haverá os mártires, né, nesses 3 anos e meio, que é a segunda fase da grande tribulação na Terra, haverá os mártires, e eles, logo após o anticristo, né, ele exigirá receber de Israel, nesse período também, o anticristo exigirá receber de Israel a adoração. Nesse momento, Israel reconhecerá que ele não é digno de adoração, né, voltará contra o anticristo. Ele, no governo do mundo, fará com que as nações se voltem contra Israel, e haverá uma batalha no Vale de Meguido. Né? A palavra de Deus diz, eu não tenho a referência, eu posso passar no grupo, eu não estou com a referência anotada aqui, eu não ia falar sobre isso, mas seguindo o curso da aula, acabou que nós vamos entrar. Nesse período,
no Vale de Meguido, haverá uma grande batalha. A Bíblia diz que o sangue chegará aos freios dos cavalos, né? Dado o derramamento de sangue que haverá nessa batalha. E quando o mundo estiver esperando a derrota de Israel, quando o mundo estiver vendo, estiver ansioso, melhor dizendo, para ver a derrota de Israel, a palavra de Deus diz que todo olho verá. E aqui constitui-se a segunda fase da vinda de Jesus Cristo. Todo olho verá o Senhor descendo dos céus e ele tocará os seus pés no monte da Oliveira. E a palavra de Deus diz que o monte se fenderá, o monte se partirá, e ele então vencerá o mundo e dará a vitória a Israel. Então, assim, esse marca o final da grande tribulação, marca o período de 7 anos, e dará início, então, ao período milenial, a dispensação do milênio. E uma coisa interessante, que nós, pelo menos, aprendemos que o mundo ele é um círculo, né? Melhor dizendo, que o mundo ele é uma bola. E como seria possível todo olho ver, já que nós entendemos que há lados opostos dessa bola. Se suponhamos que Cristo, suponhamos não, de fato, Cristo descerá sobre o Monte das Oliveiras. Como podemos ver, dada a distância, dada a questão do fuso horário? Hoje, com a tecnologia, né, isso pode ser facilmente explicado através da internet, até mesmo emissoras de TV estarão naquele momento aguardando a derrota de Israel, quando, na verdade, elas registrarão o triunfo de Cristo, que é a morte a morte daqueles que estão ali para matar Israel, para dar a derrota a Israel. Jesus Cristo virá e triunfará sobre os inimigos de Israel e inimigos da igreja. Irmãos, continuando aqui. Um texto, e agora sobre um texto que eu acho muito interessante, que é o texto da igreja de Filadélfia. Da igreja de Filadélfia. Quem puder ler comigo, Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Quem tiver Bíblia aí, quem tiver com a Bíblia aí, leia comigo, a partir do versículo de número 7. Melhor dizendo, eu vou ler somente o versículo de número 10, para que possamos entender. Diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Explicando facilmente, irmãos, eu entendo que a igreja, que as 7 igrejas, elas são 7 fases da igreja de Cristo na terra. Ela pode ser entendida de várias maneiras. Dentre as interpretações das 7 igrejas da Ásia, elas podem ser entendidas como 7 fases da igreja na terra. Nós vemos que essa, entendendo como fase, essa é a penúltima fase da igreja na terra. Logo após, nós vemos a fase da igreja representada pela igreja de Laodiceia, que é uma igreja misturada. É uma igreja que contém elementos mundanos e elementos cristãos, que eu entendo, né, e boa parte dos irmãos também entendem, que são aqueles crentes que não subiram no arrebatamento, que foram crentes que ao mesmo tempo que estavam tendo o título de crente, se vestindo como crente, cantando como crente, mas tinha ali os seus eleitos no mundo. Então era representado pela igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, conforme nós vemos no texto, guardou a palavra do Senhor, creu na palavra do Senhor. Como benefício, como consequência disso, o Senhor aguardará, né, guardará esta igreja da tentação que há de vir sobre toda a terra. E nós, analisando o texto, ele não guardará na tentação, ou seja, a igreja não estará na tentação e será guardada. A igreja será guardada da tentação,
ou seja, a igreja não experimentará a tentação que há de vir sobre toda a terra. Amém? Então, por este texto, na minha percepção, ainda mais do que os outros textos de Mateus 24, que não deu tempo para a gente abordar aqui, os textos de 1 Tessalonicenses e o texto de João, esse texto é o que mais me faz acreditar e defender o pré-tribulacionismo. Até porque Deus não reservou o juízo para os escolhidos. Se nós analisarmos, quando Deus determinou o juízo ali no período de Noé, Deus guardou Noé dentro da arca, então Noé e sua família não viu tudo o que aconteceu no mundo, Noé não viu as mortes, Noé não viu os afogamentos, ele e sua família foram levados por Deus, o próprio Deus fechou a porta, né? Eles foram levados por Deus para um recinto, foram guardados e após o juízo, Deus entregou a terra para a possessão de Noé e de sua família. Nós vemos também o arrebatamento, ele pode ser tipificado, representado, quando Deus derramou juízo sobre Sodoma e Gomorra. Deus não guardou a casa de Ló. Deus não preservou Ló e sua família em Sodoma. Deus enviou os seus anjos que retirou Ló e sua família daquela cidade, e após a retirada de Ló e de sua família, Deus executou juízo para aquele povo que estava perdido. Então, Deus não permite que o seu povo, né, Deus não reservou o seu povo para juízo. Por essas razões, né, que eu digo que nós, com a graça de Deus, nós seremos arrebatados antes da vinda, nós seremos arrebatados, melhor dizendo, antes da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir agora para uma série de perguntas, irmãos. Em nome de Jesus. Quem tem vontade de apresentar sua pergunta, pastor Leandro, caso os irmãos apresentem, eu também tenho algumas dúvidas comuns para aqueles que não entendem ou não creem ou acham outro sistema sobre a crença no pré-tribulacionismo. Então, vamos abrir, nossa irmã Késia, nosso irmão Renos, nosso irmão Samuel, nossa irmã Odete, Maria Odete, apresentem as dúvidas, questões ou informações que os irmãos queiram. Moço. Amém, irmãos? Pastor, eu entendi a explicação aí de como Deus nos guardaria da tribulação. Aí, bem no final da explicação que o presbítero Leandro deixou, eu entendi e foi sanada a minha dúvida. Amém. Glória a Deus. Kézia disse que nem sabe por onde começar. Meu Deus, ixi, agora eu tô com medo, né? Fazer uma pergunta, então. No texto de Mateus 24, 37 ao 40, um pouco mais à frente, 44, que tem um texto que fala como foi nos dias de Noé, né? Que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Entretanto, veio Deus e os arrebatou. E salvando Noé e sua família na arca. E depois a analogia que faz ao período do arrebatamento, que seria quando é o período que esse texto é muito usado para falar do arrebatamento, quando as pessoas estiverem ali, dois na eira, um será tomado, outro ficará. Quando estiverem num campo, um será tomado, outro será deixado.
se seria apropriada a interpretação desse texto aqui como uma analogia ao arrebatamento, sendo que aqui fala que, como nos dias de Noé, que eles foram arrebatados. Algumas traduções usam a palavra arrebatados aqui. E no caso, quem foi deixado aqui foi o próprio Noé e sua família que entraram na arca. Porque Isso. fala aqui. Então, então essa analogia chega e fala, quando estiverem dois na era, um será tirado, como no dia de Noé, e outro será deixado. Mas no dia de Noé, quem foram tirados foram os não salvos, no caso. Esse texto seria apropriado usar para uma interpretação como arrebatamento? Só me fala só o versículo aí novamente. Eu sei de qual versículo está falando. É do 37 ao 44 do capítulo 24 de Mateus. Tá. Beleza. Sim, esse texto, ele, na minha visão, ele pode ser sim utilizado para representar o arrebatamento. E como você fez aí a observação, de fato, no período no exemplo dado por Cristo Noé, que um foi levado e o outro foi deixado. Esse levado aí, algumas pessoas entendem que serão os que vão ser arrebatados. Mas, na minha visão, na minha interpretação, na interpretação da maioria dos pré-tribulacionistas também, esse que será deixado são aqueles que serão guardados, né? Os que serão, na verdade, assim, os que serão deixados, na verdade, serão os que serão levados. Esse levados do texto, está falando para juízo. Né? Serão levados pelo juízo ou para juízo. Serão deixados, entende-se, guardados, preservados. Pastor, só comentando, é como se fosse uma analogia inversa, né? Quando se passa pela porta, alguém vê que está saindo, e o outro vê que está entrando. Aí era como se fosse no mesmo sentido, né? O sentido da parábola é o seguinte: olha, Jesus está nos deixando no céu, está nos deixando no céu e abandonando, arrebatando o mundo para o juízo. A mecânica, a analogia, se eu não estiver enganado, viu? Só me perdoa se eu tiver. É isso mesmo. É isso mesmo. Lembrando que, irmãos, escatologia não é uma ciência exata. Não é a ciência exata. Então, essa é a nossa interpretação. É a nossa defesa, a defesa do nosso ponto de vista. Mais outra pergunta, Enos? Samuel? Se ninguém for perguntar... Hã? Ninguém for perguntar? Eu tenho duas, duas. E eu vou perguntar como posso. Deixa eu só falar aqui. Aliás, todos. Enos tocou aí no assunto de Mateus 24. Alguns irmãos, né, os nossos irmãos, pós e mid, eles usam Mateus 24 para falarem, para rebaterem o pré-tribulacionismo, porque eles falam de eventos, né, e textos de Mateus 24 que nós afirmamos que será depois da grande tribulação, na verdade está antes aí no Mateus 24. Mas acontece que Mateus 24, de acordo com o pastor Antônio Gilberto e com o pastor Ciro Zibord, o Mateus capítulo 24, ele não está escrito em ordem cronológica, porque Cristo, ele ensina, né, os eventos escatológicos em Mateus capítulo 24, respondendo uma pergunta. Então, ele responde essa pergunta e depois ele faz retomada de eventos, né, para completar ali o global do arrebatamento, tribulação, milênio e juízo. Pastor, eu tenho uma dúvida, e essa é uma dúvida da relação do pré-tribulacionismo com a salvação. O que ocorre? Muita gente critica o pré-tribulacionismo porque eles dizem que o pré-tribulacionismo leva as pessoas a crerem que a salvação é pelas obras. Porque fica difícil de mensurar
quem é salvo e quem não é salvo no pré-tribulacionismo. Como assim? E aí, aquela questão, e o senhor sabe minha visão teológica, que nós estou só perguntando, como se a grande tribulação fosse um paralelo terreno do purgatório. Beleza. A pergunta o que é? Como um cristão pode se sentir confortável sabendo que Jesus vai voltar e ele vai ser arrebatado? Mesmo sabendo das nossas limitações, das nossas fraquezas. Como eu posso ter paz sabendo desse arrebatamento? Porque no outro modelo, aparece que ele tem mais tranquilidade. Jesus vem, já transforma todo mundo, e aí beleza. Como assim eu posso sentir segurança na minha salvação, sabendo que eu peco todo dia? E quando eu não peco, eu não adoro a Deus como eu deveria. Essa questão de relação do arrebatamento com a soteriologia. Como é que o senhor dá paz ao cristão para não viver debaixo do medo, do temor, do temor sim, mas do pavor, como muitos vivem? Então, Efésios capítulo 2, né, eu não sei se eu estou indo na mesma toada, não sei se eu estou indo no mesmo sentido. Se eu entendi a sua pergunta, eu respondo ela com base em Efésios capítulo 2, né, Efésios capítulo 2, que fala que a salvação ela é por meio da fé, não, porque pela graça sois salvos mediante a fé, né, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Então nós seremos salvos pela fé. Romanos também, o apóstolo Paulo diz que aquele que crê no seu coração e com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, este será salvo. Então nós entendemos que é fé, que é crer em Jesus Cristo, que é professar a fé em Jesus Cristo, que a salvação ela é mediante a graça, entendendo que somos seres imperfeitos, né? A palavra do Senhor diz em Provérbios que a vereda do justo ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até que se torna dia perfeito. Então nós vemos um aperfeiçoamento contínuo da conduta da vereda do justo. Nós vemos em Hebreus, capítulo 12 ou capítulo 14. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Hebreus, capítulo 12, isso. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós vemos que a santificação ela está no sentido de continuidade, que é um processo contínuo. Aí nós vemos Tiago, eu estou falando aqui vários textos, né? Nós vemos Tiago, que ele já fala sobre obras. Ele já fala sobre obras. Espera aí que eu dou a referência de Provérbios. Tiago já fala sobre fé e obras, né? Que a fé sem obras ela é morta, mas não que seremos salvos pelas obras, né? Porque parece que o texto de Efésios 2 com o texto de Tiago, parece que eles se contradizem, e não se contradizem. Tiago fala que uma fé sem obras, ela é morta, mas Efésios fala que a salvação não é feita pelas obras. Mas aqui nós vemos nós vemos etapas. Primeira etapa, crer. Seguido de confessar a Jesus Cristo com sua boca. Crer. Aí nós vemos que em Efésios, esse texto ganha sustentação que é pela graça. Então nós cremos e pela graça somos salvos. E aí Tiago vem falar que essa fé, que essa crença, ela vai gerar obras. Ela vai gerar frutos, também conforme está em Gálatas capítulo 5, 22. Então a fé é seguida de obras. Assim como o profeta João Batista, ele falou, né, que para ele pregando, ele falou assim, ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
né? Produzivos, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, atitudes, comportamentos que demonstram que, de fato, essa pessoa está arrependida, obras e frutos, conforme Gálatas 22, Tiago, que mostra que essa pessoa crê em Jesus Cristo. Entendendo o contexto de Provérbios, e o contexto de Provérbios que, juntamente com o contexto de Provérbios e o contexto de Hebreus, que é um processo contínuo que será findado no arrebatamento da igreja. Né? Esse processo terá fim no arrebatamento da igreja. Eu não sei se essa seria, se foi no sentido da sua pergunta. Se eu entendi a sua pergunta, essa é a minha resposta. Respondeu. A questão é que deve se preocupar com o arrebatamento o cristão que não vive uma vida de progressão na santidade. Então, por exemplo, se eu estou com o meu chefe e meu chefe pergunta, Lucas, tinha quantos alunos? Eu digo, tinha 5 e tinha 7, eu menti, mas a mentira não é minha prática, então eu posso ficar tranquilo que eu estou subindo. O negócio é se eu sou um mentiroso invertado, é mais ou menos assim, né? Se eu sou um cristão em progressão de santidade, eu estou tranquilo, eu não preciso temer a espada de Deus. Me respondeu, Leandro. Porque entendendo o seguinte, a partir do momento que uma pessoa ele professa Jesus Cristo como Salvador da vida dele, ele já está apto à salvação, ele já está apto a ser salvo, né? Assim, apto no sentido assim, ele já recebeu o que ele precisava para ser salvo. Todavia, ele recebeu para aquele momento. Se tudo se consumar naquele momento, ou seja, por morte ou por arrebatamento, ele vai ser salvo. Mas ele precisa continuar, ele deve continuar progredindo na sua vida cristã, dando frutos e obras de que ele é um salvo em Cristo Jesus. E a aluna Maria Odete perguntou o texto de Provérbios aí, sobre a vereda do justo, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Amém. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Pastor, só tem mais uma pergunta, que essa eu não tive tempo de pesquisar, que talvez o senhor já pesquisou, que eu recebi ela esses dias. Tem só mais uma? Pode falar, tem. Porque a palavra do Senhor diz em Coríntios que o Senhor virá quando a última trombeta tocar. E muitas pessoas associam essa última trombeta à trombeta do juízo de Deus lá na grande tribulação. E dizem, tá vendo? Depois que a última trombeta tocar, o Senhor vai se manifestar, o Senhor virá. E nós acreditamos que essa última trombeta é diferente daquela de Apocalipse. Como explicar que a última trombeta do Apocalipse não é a última trombeta para a igreja? Como explicar? Olha, de acordo com o nosso entendimento, a última trombeta para a igreja será a trombeta do arrebatamento. Será a trombeta do arrebatamento. Salvo engano, essas 7 trombetas do que você falou aí, como é que é? Repete após o arrebatamento. É porque alguns dizem que a igreja será arrebatada com o som da última trombeta, certo? Que eu acho que está em Coríntios, se eu não me engano. E aí alguns fazem o seguinte, lá em Apocalipse diz que 7 anjos receberam 7 trombetas. Quando tocou a última trombeta, sim, que é o último juízo de Deus. Então as pessoas fazem a mesma matemática, a última trombeta, então Jesus vai arrebatar a igreja depois que todas as trombetas forem tocadas. E aí, quem acredita assim, fecha no pós-tribulacionismo. A igreja vai passar por todas as trombetas e na última trombeta a igreja será arrebatada. Para o pré-tribulacionismo, são trombetas diferentes. Então, como explicar? Sim. As trombetas, a trombeta para a igreja, a última trombeta será o arrebatamento da igreja. Né? Essa para a igreja será a última trombeta, será a trombeta do arrebatamento.
essas sete trombetas para 7 anos, aí que você falou, estão relacionadas aos 7 cálices também da ira de Deus. Então, a cada toque de trombeta, ou a cada derramamento de cálice, será a execução de um juízo da ira de Deus para com aqueles que estão na terra, que não foram arrebatados por Cristo. Essa é a interpretação, mais uma vez dizendo, da nossa declaração de fé. As trombetas, as 7 trombetas, as 7 trombetas do período tribulacional estão relacionadas aos 7 cálices da ira de Deus. Amém. Respondeu muito bem, muito bem. E se a pessoa não tem a visão de que as trombetas, os cálices, os selos são a mesma coisa, divisões diferentes, tem um problema, né, pastor? Porque depois das trombetas ainda tem as taças, então fica difícil de negociar. Se a pessoa tem a visão de que é complementarista, mas se a igreja foi, se não tem grande tribulação, se a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, então, como é que a igreja foi arrebatada, veio o juízo de Deus e ainda tem mais 7 cálices? Então, de qualquer maneira, não se encaixa. Se a pessoa for... Se a pessoa tem a visão que o senhor apresentou, que os selos, as trombetas e os cálices são a mesma situação de ponto de vista diferente, resolve o problema porque a igreja não vai passar pela ira. Deus não destinou a igreja para ira. E se a pessoa não tem essa visão, se tem a visão complementarista, depois da última trombeta, acabou a tribulação, a igreja foi arrebatada, tem mais 7 cálices, você vai derramar em quem esses 7 cálices, se o juiz de Deus está resolvendo? Então, e outra coisa, se a pessoa observar por isso aí, por esse derramamento das 7 cálices, o arrebatamento ele perde uma característica. Qual é essa característica? A iminência. O arrebatamento ele é iminente, ou seja, ele não dará sinais prévios. Os princípios da dores, eles indicam que o fim está próximo. Mas o arrebatamento da igreja ele não é o fim. O arrebatamento da igreja ele não é o fim. Então, algumas pessoas ficam procurando eventos que vão determinar o arrebatamento, como a união das nações, como a manifestação do anticristo, como, enfim, ficam procurando eventos para cronometrar o arrebatamento da igreja. Mas o arrebatamento da igreja não dará sinais, será um evento iminente. Aí sim, após o arrebatamento, aí sim existe uma cronologia, existe uma contagem de tempo. Hein, pastor, só um comentário aqui, eu vou dar aquele papo pastoral, o pastor Lamartine Porzella, ele é excelente, só que ele peca nisso, tudo ele fica achando que tem tentando colocar no relógio de Deus, tudo, ele é excelente, é muito boa a teologia dele, mas tudo ele fica tentando achar um relógio de Deus, aquecimento na Europa, cara, então acaba pecando. Na verdade, eu entendo isso aí como tudo isso que tem acontecido como um cuidado de Deus, conforme eu falei lá, todas essas coisas que vem acontecendo, que causam incômodo a gente, fome, doença, guerra, crises, que causam incômodo, é uma maneira que Deus ele nos atrai para perto dele, porque para próximo de Deus, para perto de Deus, não tem nada disso. Então, igual você falou, o pastor Lamartine Porzella, eu concordo com muita coisa que ele fala, inclusive ele também é pré-tribulacionista, mas existe uma escatologia é uma escatologia que as pessoas têm que tomar cuidado para não acarretar doença, porque tem uma escatologia por aí que acarreta doença, que é a escatologia especulativa aterrorizante. Aí a pessoa daqui a pouco está com crise de pânico, está com ansiedade, porque fica atenta demais a essas coisas, quando na verdade tem que se atentar a outras coisas. Ela não tem que se atentar às catástrofes, não tem que se atentar ao sol, à lua,
Não. A única coisa que Jesus manda que nós nos atentássemos era o quê? A figueira. Olhai para a figueira. Né? Então vamos atentar para Israel, porque ali sim pode ser um indicativo. Israel pode ser um indicativo. Mas as demais coisas, catástrofes, doenças, guerras, isso aí não está ligado ao arrebatamento da igreja, não. Glória a Deus. Meus irmãos, há mais alguma dúvida que os irmãos queiram apresentar? Algum comentário? Se não, nós vamos agradecer e orar. Passou Irmã rápido, mas Kézia, não é, moço? Negócio de teologia é bom, moço. Kézia disse que eu acabei perguntando o que ela ia perguntar. Estou vendo que nós dois é uma carne, aleluia! Irmão Samuel, irmão Enos, irmã Maria Odete, se está tudo ok, digita uma minha aqui, que nós vamos orar e agradecer a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, graças a Deus, amém. Amém. Irmãos, antes de nós orarmos, aquela recapitulação de sempre, vamos fazer as atividades, vamos assistir os vídeos, para que a gente cresça. Aqui é só uma fração do que tem lá no grupo para os irmãos. Então, vamos dedicar cada um na velocidade que tem. Vamos pegar firme em nome de Jesus para a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Pastor Leandro, Deus abençoe muito. Aí aqui eu saio do momento aqui do protocolo. Valeu, Leandro. Deus abençoe, meu cara. De pastor a gente chama no público, né? Então, Deus abençoe muito. Muito obrigado. Fiquei realmente muito feliz. Por vezes aí eu acabei esquecendo aí os protocolos. A gente esquece. Eu fui pregar uma vez na igreja do pastor Cleiton. Eu te contei essa. E aí, eu estava pregando, e de vez em quando, todo mundo que prega, de vez em quando, fala assim, ô irmão Leandro, não sei o que lá. Aí, pois é, como que explica? E aí, moço, eu esqueci. Então, Gugu... Meu Deus, é pastor Cleiton, não é Gugu. O cara é pastor aqui, moço, não é Gugu. Então, pastor Cleiton. Então, Deus abençoe, Leandro. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério. E aí é bom ter amigos que tenham o lastro de seriedade e santidade, que hoje em dia está raro, infelizmente. Deus abençoe. Muito obrigado. A gente não tem como lhe pagar, mas o céu lhe reserva bênçãos. Amém. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Depois eu vou pegar um feedback com o pastor Lucas aí. E na próxima, né, quando Deus preparar aí mais alguma disciplina ou mais uma aula, nós vamos estar aí buscando mais preparo, buscando mais conhecimento para poder compartilhar com todos vocês e aprender com todos vocês também. Porque as perguntas nos fazem aprender bastante, né? Amém. Quando nos coloca em aperto, aí nós... Opa, tem que pular. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Já que o senhor está aqui, aproveite e ore por nós para encerrar, em nome de Jesus. Glória. Amém? Vamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor neste momento, te agradecemos, meu Deus, por esta aula que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo da palavra do Senhor, e na medida que aprendemos, estamos nos preparando para encontrar com o Senhor, meu Deus, o mais breve possível. Pedimos ao Senhor que nos ajude a crescer. Peço que o Senhor abençoe cada aluno, que venha crescer na graça e no conhecimento, que o Senhor aumente a nossa capacidade intelectual, que o Senhor aumente a nossa capacidade de raciocínio, aumente a nossa vontade de buscar conhecimento, um conhecimento puro, saudável das Santas Escrituras. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe esse Instituto Teológico, abençoe o pastor Lucas, a família dele, abençoe cada aluno e suas famílias. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém.
Amém. Glória a Deus. E aí, irmão, só um comentário aqui para os irmãos que não sabem. Nossa irmã Maria Odete está super feliz porque o professor é filho dela. Ô, Glória! Ô, Glória! Eita, você vai, moço, põe ela de caixinha, aproveita. Sai fora, o temor do Senhor me assola, né? Só de pensar nisso. Não coloca ela de castigo, não. Conta com as orações dela, pelo menos.